Olá pessoal, meu nome é Fernanda Rocha, eu sou CEO e fundadora do NuConte e também do canal Contabilidade Sem Chatice. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre os principais desafios no departamento contábil, que eu considero o departamento mais importante do escritório de contabilidade. Nós vamos falar dos desafios e também como vencer esses desafios. Afinal, o departamento contábil, ele é o grande responsável pelo sucesso do seu cliente aí no seu escritório. Então eu quero que você, empresário contábil, assista esse vídeo, mas também compartilhe esse vídeo com toda a sua equipe do departamento contábil, porque é muito importante que eles saibam o quão eles são fundamentais para garantir o sucesso no uso da ferramenta NuConte, mas principalmente no sucesso do cliente de vocês, porque afinal de contas é do departamento contábil que sai as principais informações, as informações gerenciais que vão ser verdadeiramente úteis para a tomada de decisão do cliente do escritório contábil. Vamos lá então? Bom, e para falar de departamento contábil, eu não poderia deixar de falar um pouco da minha história. Afinal de contas, a minha vida inteira eu sempre trabalhei em escritórios de contabilidade e sempre no setor contábil. Então eu comecei a minha carreira profissional como auxiliar contábil no escritório. Depois eu fui promovida a gerente contábil nesse mesmo escritório. E depois eu saí de lá para poder fundar a minha empresa, o meu escritório de contabilidade, que é a Fato Contabilidade. Então, como eu já tive em ambas as posições, né, na posição de empresária contábil e na posição de auxiliar, de funcionário, de colaborador do departamento contábil, eu acredito que as coisas que eu tenho para falar aqui hoje vão ajudar nessa melhoria de comunicação entre ambas as partes, né? A equipe contábil com o contador. O departamento contábil, ao contrário dos outros departamentos, que tem metas mensais muito bem definidas, trabalha num ritmo diferente, porque essas metas não são tão claras. Enquanto o departamento fiscal e o DP tem entregas mensais para fazer, que é guia, folha, obrigação acessória, o departamento contábil não tem essas obrigações mensais. Então o que acontece? Chega no ano seguinte, a contabilidade precisa se transformar num grande apagador de incêndio para conseguir encerrar a empresa referente ao ano anterior e entregar as obrigações que são anuais, que é ECF, o SPET contábil. E aí todo esse trabalho é feito referente ao ano anterior e o ano corrente fica atrasado. Então parece que o departamento contábil nunca consegue manter uma escrituração contábil em dia. Parece que é uma questão que não pode ser resolvida, porque não dá tempo de manter todas as escritas contábeis em dia. No escritório onde eu trabalhava, o contador ele era muito exigente, então ele exigia que todas as empresas tivessem escrituração contábil e que todas elas ficassem em dia. Então a gente assim tentava, se desdobrava para tentar assim corrigir esse atraso, né? Porque tinha muito atraso, até mesmo porque as empresas mandavam as informações atrasadas, desorganizadas, incompletas. Então assim era uma luta muito grande para a gente conseguir colocar essa escrituração em dia, porque dependia muito do empresário. E aí a gente trabalhava nesse ritmo, tentando resolver essa questão do atraso, e era muito frustrante, porque a gente não conseguia colocar as empresas em dia. Era uma frustração muito grande. Agora, mais frustrante que isso, é que depois de um determinado tempo, eu comecei a me questionar de por que essa escrituração tinha que ficar em dia. Não usava para nada, né? Então, assim, não tem nada mais frustrante do que você fazer um trabalho que não é utilizado para alguma coisa depois. E a impressão que eu tinha, e isso eu vim confirmar mais tarde, é que aquele balancete mensal que a gente encerrava ali de todas as empresas todos os meses, não usava para nada, porque o cliente não queria receber aquela informação. E quando recebia, usava como rascunho. Então, assim, qual é o grande propósito do departamento contábil se toda a informação que a gente está produzindo ali, ela não é usada para nada?
E aí fazia total sentido o cliente não nos ajudar, porque ele também achava isso, ele também achava que aquela informação contábil não servia para nada, não usava. De que forma que a informação contábil era usada? Só no final do ano, quando enviava os livros diários pro cliente assinar, e era a única prova que ele tinha de que aquela documentação financeira que ele ficou enviando pra gente ao longo do ano, de fato serviu para alguma coisa, que foi para poder imprimir aqueles livros ali. Então, cara, que produto que é esse? Que ele é produzido para finalidade nenhuma. Então aquilo me deixou muito incomodada e muito desmotivada, porque assim, se o cliente não usava essa informação para nada, então para que eu tinha que deixar aquela escrituração em dia? Para que eu tinha que ficar ali lançando, digitando, conciliando e fazendo uma série de observações, tipo, falta nota fiscal tal, falta pagamento de não sei o que, e conciliar extratos bancários de 50 páginas, sendo que não usava aquela informação para absolutamente nada. Então aquilo me deixava muito incomodada. E foi aí que eu comecei a perceber que o produto que a gente gerava dentro do departamento contábil, que era o balancete, as demonstrações contábeis, eles de fato não estavam entregando o verdadeiro valor ao qual eles se prestavam. Então, meus amigos aí do departamento contábil, equipe contábil, entenda uma coisa: a informação que vocês geram é a informação mais valiosa que uma empresa pode ter, porque ali a gente vai ter a junção do financeiro do cliente com as informações contábeis que vêm do fiscal e da folha de pagamento, e juntando isso a gente vai ter essas demonstrações contábeis tão valiosas, tão importantes para uma verdadeira gestão eficiente, para que o empresário, para que o usuário dessa informação consiga olhar para aquilo e tomar decisão, para que aquilo seja uma informação que ele consiga realmente usar para fazer diferença no dia a dia da empresa dele. Isso é muito válido. O grande problema é que o balancete, ele é um instrumento muito ruim para a gente mostrar isso para os nossos clientes, porque ninguém entende balancete. É do balancete contábil que a gente tira informações como ciclo financeiro, como necessidade de capital de giro, como índices de liquidez, lucratividade, oscilações das receitas, dos custos, das despesas da empresa, que, gente, são informações assim imprescindíveis para qualquer empresa tomar uma decisão bem tomada. E aí a gente precisa mostrar para o cliente a importância disso, porque a maioria deles não sabem para que serve a contabilidade. Então, por que o cliente de vocês manda documento atrasado, ou oculta informação, ou não usa, por exemplo, um software que você entregou para ele ajudar nesse processo de integração entre financeiro e contábil? Porque ele acha que aquilo não serve para nada, que você não vai fazer nada com essa informação. Então, a partir do momento em que você explica para o cliente e mostra para ele o valor que aquela informação contábil tem, o discurso começa a mudar. Só que a questão é que você não pode mostrar isso pelo balancete, porque o empresário não entende. Então a gente precisa de uma outra ferramenta para poder mostrar o quão importante é a informação contábil gerada por vocês aí dentro do departamento contábil. E essa ferramenta é nada mais, nada menos do que o NuConte. Então, vocês estão vendo esse vídeo justamente porque o escritório de vocês adquiriu o NuConte. E vocês precisam entender para que o NuConte serve e como que ele se insere aí no contexto de vocês aí do departamento contábil, né? Então, vocês vão ver aí na tela agora alguns dos nossos dashboards, que são as informações que são extraídas 100% do balancete contábil, porém elas são mostradas para o empresário de uma forma mais clara, de uma forma que ele consiga entender que essa informação é realmente útil. Então vocês vão ver aí gráficos, indicadores e todas as informações que são úteis para que esse empresário entenda o quão importante é
a tomada de decisão baseada em indicadores e informações contábeis. Vocês vão ver aí os nossos dashboards, que são os nossos painéis gerenciais de resultados, de capital de giro, de avaliação, de folha de pagamento, e todas essas informações reunidas, elas vão ser utilizadas para o empresário, para que ele possa finalmente entender a grande importância da contabilidade e valorizar mais o trabalho de vocês. Se vocês conseguirem provar para o cliente o quão importante essa informação é, ele vai passar a mandar essa informação de uma forma mais organizada, de uma forma completa e sem achar que ela está entrando num buraco negro e indo para lugar nenhum. Ele vai saber que existe uma volta, né? Que existe uma moeda de troca. Se ele for um cliente bem organizado, ele vai ter como retorno essas informações gerenciais de uma forma clara e assertiva, para que ele consiga tomar uma decisão importante na empresa dele, para que ele consiga ver como que está a situação financeira dele. Agora, adianta a gente mostrar informações de 8 meses atrás, de 10 meses atrás? Não adianta, né? Então a gente precisa que essas empresas que usam no Conte, que elas fiquem em dia. E como que a gente vai colocar as empresas em dia, já que um grande desafio que nós temos no departamento contábil é justamente colocar em dia essas informações? Bom, então eu espero que esse vídeo também ajude vocês a se programarem aí, a se planejarem melhor com relação a isso. Então eu tenho aqui para entregar para vocês uma proposta de trabalho que eu acredito que vai ajudar vocês a definirem metas claras para que essas informações sejam produzidas de uma forma tempestiva. A primeira coisa é que vocês precisam segmentar na carteira de clientes de vocês quais são os clientes que precisam de ter uma contabilidade em dia. E isso é muito importante, porque deixa eu contar um segredo para vocês. Lá na Fato, a gente tem em torno de uns 120 clientes. Todos os nossos clientes estão com a contabilidade em dia? Não, não estão. Estão 100% em dia as empresas priorizadas, as empresas que não podem atrasar. Agora, as outras empresas que não têm tanta prioridade assim de se manter em dia, a gente não vai ter essa preocupação com ela todos os meses. A gente vai ter as metas específicas para que essas empresas que não têm a obrigação de ficar em dia todos os meses, nesse mês elas vão ser trabalhadas. Mas ela não é uma preocupação que acontece todos os meses. Então segmente aí os clientes em A e B, sendo A aqueles clientes em que vocês entendem que eles não podem se atrasar, e o B aqueles clientes em que não tem problema se ficar atrasado 3, 4, 5 meses talvez. E para dar uma dica de vocês conseguirem definir quem são esses clientes que precisam ficar em dia e quais nem tanto, cara, essa informação ela vai ser usada para alguma coisa pelo cliente, utilizando no Conte ou não? Ele vai usar essa informação contábil para tomar alguma decisão? Ele tem esse perfil de tomada de decisão? Ele tem esse perfil gerencial? Cara, se não tiver, se ele for um cliente que ainda não chegou nessa etapa ainda, então ele não é um cliente prioritário. Então, assim, definam primeiro essas prioridades. Quem são as empresas que precisam ficar em dia? Definido essa prioridade, agora é hora da gente colocar as metas mensais. E as metas, uma forma muito legal de a gente controlar essas metas é utilizando uma metodologia chamada Kanban. E essa metodologia, a gente vai ver o status onde está cada uma dessas empresas que foram definidas nas metas mensais. Então, a Fato tem em torno de 100 a 120 clientes. Todos os clientes são lançados todos os meses? Não. Na meta, geralmente, a gente tem aí entre 30 e 50 empresas por mês para serem lançadas. Com a metodologia Kanban, a gente consegue acompanhar o status dessas 30 a 50 empresas que foram adicionadas na meta do mês. Cumpriu as metas, bacana, departamento contábil fez o que tinha que fazer, legal, reconhecimento, premiação, isso é muito importante.
próxima etapa é definir as metas do próximo mês. Então, provavelmente, as empresas, as 30 e as 50 ou 50 empresas que entraram na meta do mês anterior, não vão ser as mesmas que vão entrar na meta do próximo mês. E para ficar mais claro ainda o que eu estou explicando, eu quero mostrar aqui no quadro para vocês o que significa aí essa metodologia Kanban. Pode ser? Bom, pessoal, então eu estou aqui no quadro para poder mostrar para vocês a metodologia Kanban. E o objetivo dela é que a gente consiga fazer o acompanhamento dessas metas que foram definidas de uma forma clara, para que a gente consiga definir, saber exatamente onde está cada uma das etapas que foram definidas previamente para cada empresa e entender quais foram os possíveis impedimentos que tiveram que estão atrapalhando para que essa meta seja cumprida. Então, nesse quadro Kanban que eu fiz, eu dividi ele em 5 etapas, que é documentos do cliente, né? A receber, recebido, lançado, conciliado e entregue. Então, o objetivo é a gente trazer todas essas empresas que estão aqui para entregue e eliminar quaisquer possíveis impedimentos que possam estar atrasando o cumprimento da meta. Então, olha só. Aqui a gente tem esse cliente atrasado aqui, que ainda precisa enviar a documentação. E esses clientes, o moderno, o organizado e o amigo, eles já enviaram. Então, legal. Então, já estão aqui nessa outra etapa. Já o cliente fofo limitada, ele estava em recebido e foi lançado. Então, quando o cliente amigo, por exemplo, fizer o lançamento, né, o lançamento dessa empresa for feito, a gente vai trazer esse cliente para cá. Depois que o cliente fofo for lançado, ele vai vir para conciliado. E igual eu falei, o objetivo é movimentar essa turma toda para entregue. Então, eu estou fazendo isso aqui no canetão, mas vocês podem fazer, eu acredito que fica melhor fazendo post-it, porque assim você pode pegar esse post-it e ir destacando e colando ele nessas colunas de forma adequada. Aí vamos supor que esse cliente fofo aqui, no momento da conciliação, foi detectado que houve, que deixou de entregar um extrato de aplicação financeira, por exemplo. Então é um impedimento, não é? Aí a gente vai colocar essa informação aqui. Então, a gente vai escrever que o cliente fofo não mandou extrato. E aí, é interessante definir o que vai ser feito para que esse impedimento seja cumprido. E é um plano de ação, na verdade. Então, como que eu vou garantir que esse extrato seja enviado? Então, sei lá, Manuel, que é o auxiliar contábil, ele vai cobrar do cliente. E assim que o cliente enviar esse extrato, a gente já vai ter esse impedimento resolvido para que a meta seja cumprida. Então, eliminado todos esses impedimentos que porventura possa acontecer, a gente vai ter esse caminho livre para que a meta da equipe seja cumprida. Mas é importante frisar que esse quadro é da meta da equipe, mas cada pessoa da equipe tem uma meta individual. Então, o cliente atrasado, por exemplo, é da Cristiane, o cliente moderno é da Bianca, e todo mundo trabalhando em conjunto tem que garantir para que todas essas empresas sejam encaminhadas lá para o entregue, mas isso é um trabalho em conjunto. Então, assim, a equipe tem a meta mensal do mês, que é fazer com que todas essas empresas sejam entregues, mas cada pessoa tem a sua meta individual e todo mundo é responsável pela resolução desses impedimentos aqui. Então, se, por exemplo, tiver um impedimento que não cabe àquela pessoa resolver, contador, cabe a você essa ação de ajudar que esse funcionário seu tenha esse impedimento resolvido. Por exemplo, ele às vezes cobrou alguma coisa do cliente várias e várias vezes e o cliente não respondeu. Então, cabe a você agora fazer a ligação. Olha, cliente, eu estou necessitando desse documento. Se você não enviar, a gente não vai conseguir cumprir com a nossa meta aqui do mês. Então, essa é a forma que eu considero hoje uma das formas mais ágeis
de se controlar as metas do departamento contábil, para que, enfim, a gente consiga ter o departamento contábil trabalhando com uma linha de produção e entregas mensais bem definidas. Bom, então recapitulando, quais são os elementos que são necessários para que o departamento contábil consiga enfrentar esses desafios diários, tanto com relação a deixar em dia as empresas, como também conscientizar os clientes de mandarem corretamente a documentação, sem faltar nada, de forma organizada, para que a gente ganhe agilidade nesse departamento. Bom, o primeiro passo é alinhar com toda a equipe do departamento contábil a importância de gerar essa informação para o cliente. Nós precisamos valorizar mais o departamento contábil, porque é ali que a gente tem o real valor da contabilidade. E a contabilidade nada mais é do que o principal instrumento de tomada de decisão dos nossos clientes. Se aquela informação for bem produzida, a gente vai conseguir entregar mais valor para o nosso cliente. Consequentemente, se ele entende e se ele enxerga valor, ele consegue valorizar mais a nossa profissão, o nosso trabalho, e também ele vai se manter mais organizado. O segundo passo é a gente definir quais são as prioridades, dessa carteira de cliente, quais são aqueles clientes que a gente precisa sempre deixá-los em dia e aqueles clientes que não tem problema atrasar alguns meses. O terceiro passo é a gente fazer o controle, fazer a definição e o posterior controle dessas metas mensais. Então, eu dei como exemplo aqui a metodologia Kanban, que pode ser feita no quadro, como eu fiz aqui com vocês, mas também existe uma ferramenta chamada Trello, Trello.com, Trello com 2 L's, no qual você pode acessar lá e você vai ter esse mesmo quadro que eu fiz aqui, você pode criar ele lá no computador e toda a equipe pode ter acesso a esse quadro para que esse controle seja feito aí no computador de cada um. O quarto passo, portanto, depois de fazer esse acompanhamento dessa meta e ter entregue toda aquela informação, é a gente garantir que essa informação seja entregue de uma forma coerente, de uma forma bonita, de uma forma bacana para o cliente, que aí é com o uso do NuConte. Então, o NuConte ele é interessante porque ele faz parte tanto do primeiro passo quanto do último passo. Porque o cliente só vai enxergar valor nessa informação se ele entender para que serve essa informação. E a gente só vai conseguir com que a contabilidade produza realmente uma informação que será utilizada se a gente conseguir nessa última etapa entregar essa informação para o cliente na forma de gráficos e indicadores coloridos, bonitos, que ele definitivamente consiga entender. Então, vocês entendem que o NuConte abre e fecha esse ciclo aí do departamento contábil, vocês entenderam? Esse era o objetivo do nosso vídeo de hoje. Eu espero que isso ajude vocês, tanto empresário contábil quanto funcionário, colaborador aí do departamento contábil, a colocar aí, a encaixar as coisas no lugar para que vocês consigam definir essa metodologia de uma forma mais clara para vocês. Bom, então contem com a gente, contem com a equipe do NuConte para garantir que vocês tenham sucesso nessa jornada do contábil, como também sucesso no uso da ferramenta, mas principalmente sucesso na hora de entregar essa informação de uma forma bonita para o cliente, de uma forma coesa. Afinal de contas, a contabilidade ela é linda e a gente só precisa mostrar isso para o nosso cliente para que ele consiga enxergar valor no nosso serviço. Contem com a gente, não só com o suporte, mas também nós temos uma equipe inteira do sucesso do cliente à disposição para garantir que você faça um excelente uso da ferramenta NuConte e que você tenha sempre uma experiência incrível com a gente. Contem sempre conosco, beleza? Então, um abraço para vocês, um abraço para a equipe do contábil. Vocês são essenciais para a nossa profissão. Vocês são essenciais para o sucesso do nosso empreendimento contábil e podem contar com a gente, ok? Um beijo para vocês e até a próxima!